Para surpresa total de um número de 0 pessoas, as inteligências artificiais estão sendo utilizadas para desenvolvimento de arma nos exércitos ao redor do mundo. Recentemente, grandes empresas como a OpenAI e a Google, que no início eram totalmente contra do uso da inteligência artificial para esses fins, mudaram ali o seu regime interno para apoiarem os governos ao redor do mundo. Robôs humanoides, robôs cachorro, robôs cobra, drones, todos esses equipamentos munidos de inteligência artificial para alimentar uma guerra entre humanos e máquinas. Comenta aí abaixo o que você acha a respeito disso, se as inteligências artificiais devem ser utilizadas para essa finalidade de guerra. Eu trouxe aqui informações focadas na China, que avançou bastante a ponto de ser preocupante, tá bom? E, obviamente, se vocês gostarem desse tipo de assunto, eu posso trazer outros vídeos focados nos Estados Unidos, na Rússia e em outros países, tá bom? Comentou aí abaixo? Se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos direto aqui reagir a esse vídeo, depois eu deixo o nome do canal e o vídeo original nos comentários e na descrição do vídeo. Vamos lá? 3, 2, 1, vai! Neste momento, há uma batalha oculta acontecendo. Grandes corporações, superpotências e até nações rebeldes estão correndo para dominar o mundo por meio da IA. Não estou dizendo isso para assustar você, mas drones, robôs humanoides e armas movidas a IA estão silenciosamente se tornando ferramentas reais e poderosas, e estão mudando o jogo muito mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Acredite em mim, até o final deste vídeo, você verá exatamente como essas peças se conectam e porque a defesa da supremacia da IA pode desencadear um tipo totalmente novo de conflito global. Um que não é travado por soldados, mas por enxames de robôs autodidatas que não respondem a ninguém. Rapidamente. Nossa, vocês viram? Robô humanoide, robô cachorro, drone, robôs abelhas. Nossa, é aquele filme, né? Exterminador do Futuro. Tudo bem, deixe-me explicar toda a história assim. Começaremos com o que está alimentando essa corrida desenfreada em direção à IA avançada, e, em seguida, veremos como a IA, os drones, os robôs humanoides, os militares, as potências globais e até mesmo a natureza estão envolvidos nisso. É uma rede de conexões que a maioria das pessoas nem vê. E quando terminarmos, você pode sentir que já estamos na metade de uma nova era, que pode dar muito certo ou não. Vamos voltar para onde começou grande parte da conversa sobre uma corrida armamentista de IA. Basicamente, as grandes empresas de tecnologia estão perseguindo a IA, inteligência artificial geral, que pode fazer qualquer coisa que um humano faça e muito mais. A motivação é em parte econômica. Se você puder criar uma IA que substitua a maioria dos trabalhadores humanos, poderá acessar uma fatia da economia global que vale trilhões. Só para explicar, inteligência artificial geral é uma inteligência que ela é boa em tudo e mais do que isso, além de ela ser boa em tudo, ela tem que superar o ser humano em todas as áreas do conhecimento, o que meio que já está acontecendo, mas com IAs individuais. Quando uma IA conseguir fazer tudo e superar todas as áreas humanas, daí a gente chega na AGI. Especialistas estimam que seja em torno de US 100 trilhões de dólares em produção global. E isso fez com que grandes empresas, como OpenAI, Google, Microsoft e Tesla, sentissem uma espécie de corrida do ouro. Elas estão despejando somas absurdas de dinheiro em poderosos centros de computação que treinam modelos cada vez maiores. Além disso, os governos veem a IA avançada não apenas como uma vantagem econômica, mas também como uma possível vantagem militar. E se você combinar tudo isso, a corrida é alimentada pelo medo de que quem chegar primeiro terá a vantagem de controlar ou conduzir o futuro do mundo. Agora, é aqui que começa a ficar realmente alarmante. As pessoas começaram a perceber que a superinteligência pode não ser realmente controlável. Estamos vendo sinais de que, mesmo com modelos menores, esses sistemas de IA podem enganar os avaliadores, mentir sobre o que podem fazer ou descobrir maneiras de se replicar. É um pouco estressante, especialmente se você pensar neles sendo integrados às Forças Armadas ou sendo usados de maneiras totalmente autônomas. A preocupação. Tudo começou com um chatzinho para você conversar, criar suas imagens, criar os seus vídeos, deixar as pessoas e as empresas privadas dependentes. Mas daí os governos começaram o quê? A enxergar esse poder que tem, né, a inteligência artificial com o uso tanto pelos seres humanos nas suas questões pessoais, quanto na questão do trabalho, quanto na questão da substituição do homem pela máquina, né, causando aí desemprego, essas coisas assim. E aí os governos abriram o olho falando assim, poxa,
esse poder é muito grande para estar nas mãos das empresas privadas. Então vamos trazer essas empresas privadas para próximo do governo. Aí você vê foto ali de CEOs de empresas junto com presidentes, né? Enfim. E aí, o que acontece? Poxa, vamos aplicar agora no exército, né? Vamos colocar a máquina para travar lutas que os humanos não podem, né, travar. Enfim, vamos continuar aqui. É que os países não queiram parar para pensar sobre isso com cuidado. Em vez disso, eles simplesmente continuarão avançando mais rápido para que ninguém os vença. Você começa a misturar isso com os últimos desenvolvimentos em drones e robôs e, de repente, estamos lidando com novas formas de guerra que podem ser imparáveis. Então, vamos falar sobre drones por um segundo. A China, por exemplo, está se esforçando muito com drones de todos os formatos e tamanhos. Tudo, desde drones de reconhecimento super rápidos até aqueles que podem transportar drones de ataque menores dentro deles ou aeronaves de combate. Temos referências a coisas como o WZ-9 de Flying Eagle aparentemente cruzando em grandes altitudes no mar da China meridional. Além dessas novas variantes do Wing Loom que transportam mísseis e bombas. A abordagem chinesa aqui é que eles querem um grande enxame de sistemas não tripulados baratos, mas capazes. E não é apenas... Inclusive, a gente viu em 2024 uma suspeita desses tipos de drone da China invadindo os Estados Unidos. Depois falaram assim, não, foi teste, né? Não foi ali proposital, né? Um dos drones se perdeu, né? Enfim, né? Comenta aí abaixo se você acredita nessas coisas, né? Para reconhecimento. Eles definitivamente estão procurando maneiras de transportar mísseis antinávio ou ar-ar, bombas ou até mesmo sistemas de guerra eletrônica. É como o próximo estágio da guerra, onde um enxame de drones pode sobrecarregar o inimigo. E se isso não bastasse, eles também encomentaram 1 milhão dos chamados drones kamikaze. Esse é um grande passo para a produção em massa com um toque de inteligência artificial, o que significa que esses drones podem eventualmente descobrir suas próprias trajetórias de voo ou alvos de maneiras mais autônomas. Os EUA, é claro, não ficaram parados. O Departamento de Defesa do EUA iniciou uma iniciativa chamada Replicator para disponibilizar milhares de drones muito rapidamente. Enquanto isso, empresas como a Anduril estão fazendo parcerias com a OpenAI, conectando software avançado de IA a sistemas de defesa. Então, o EUA e a China veem os drones como uma parte essencial da guerra moderna. Engraçado esse conceito de guerra moderna, porque de um lado falam que a nova guerra não vai precisar de armas, né? Você pega ali, por exemplo, a Rússia, que teve, né, enfim, uma guerra armada, mas ela foi meio que deletada do mundo, né? Então ela não consegue mais acessar o dólar, ela não consegue acessar ali a bolsa de valores, as empresas como McDonald's, Starbucks, empresas de vários setores, né? Tanto de comida, alimentício, quanto de roupa. O comércio em geral, as grandes empresas, elas abandonam o país, né? Tiram as sedes dela do país, o investimento não chega, então essa seria uma guerra moderna, digamos assim. Só que agora tem essa outra guerra moderna que é baseado no uso da tecnologia, da inteligência artificial para armas que para mim não tem nada de moderno, né? Porque antigamente também eles investiam em armas cada vez mais modernas, que é a corrida armamentista, né? Então essa guerra moderna que ele está falando, para mim, é a velha guerra com a tecnologia atual. A guerra moderna em si é aquela guerra que você consegue vencer um país mesmo sem dar um tiro, né? Na minha opinião. Comenta aí abaixo, eu não sou especialista em guerra, né? Nova visão computacional, sensores avançados, grandes modelos de IA e você verá como o conceito de um campo de batalha robótico começa a se tornar real. A ideia é que esses enxames podem ser mais inteligentes ou mais rápidos que operadores humanos, especialmente se a IA por trás deles puder coordenar tudo. Falamos até mesmo de fábricas especializadas, como este lugar que Anduril chama de Arsenal 1 em Ohio, onde planejam produzir em massa esses drones e armas avançadas. Está começando a aparecer muito com um complexo industrial baseado em IA, mas não se trata apenas de drones voadores. Há toda uma onda de robôs humanoides chegando até nós. Empresas chinesas como Uni e Ubitec estão fazendo grandes avanços. Em um momento, você vê esses robôs em um vídeo dando cambalhotas ou praticando tai chi. Em outro momento, você os vê realizando atos de equilíbrio e dançando. A grande diferença agora é que eles não são apenas acrobacias. Eles são parte de uma estratégia para comercializar e até militarizar esses humanoides. Alguns especialistas chineses já estão dizendo que seu robô humanoide G1 da Unity está superando o que a Boston Dynamics Atlas consegue fazer com cambalhotas e que grandes avanços... Olha, eles começam dando cambalhota, começam dando dancinha, aí de repente você vê ali uns testes que a pessoa tá empurrando, tá chutando para ver, né? A capacidade de combate, né? Então você vê que o negócio vai avançando. Agora a pergunta, esse robô tá lá na sua casa, né? Aí ele tá lá, né, fazendo sua comida, limpando seu banheiro, tá tudo certo, né? Aí de repente aquela luz azul no rosto dela vira vermelho, né? Não sei,
Talvez a empresa, né? Imagina você ter um robô da Google, ou da OpenAI, ou da Microsoft, e aí, de repente, eles têm parceria com os Estados Unidos, eles estão precisando ali, de repente, numa invasão da cidade, eles estão precisando de mais robôs. Aí eles apertam um botãozinho, aí o visor fica vermelho do seu robô, e aí eles tomam conta, imagina? E aí o seu robô que tava lá fazendo o seu almoço, ele vai lá se juntar pra guerra. É como se ele fosse recrutado pro exército americano, por exemplo, chinês, enfim. Comenta aí abaixo, né? Se você tem esse medo aí. Mas, assim, tem fundo de verdade nisso que eu tô falando, né? Na tecnologia de simulação de IA de empresas como a NVIDIA ajudaram a acelerar esse progresso. A NVIDIA tem seu Isaac Sim, que permite que robôs sejam treinados virtualmente em tarefas em velocidades super rápidas antes de colocá-los no mundo real. Isso significa que as empresas podem refinar seus projetos de robôs muito mais rápido do que costumavam fazer. Elon Musk, por sua vez, disse que robôs humanoides podem ser um negócio de US$10 trilhões. Ele está apostando no Optimus da Tesla para dominar esse espaço. Pessoal, Optimus, Atlas, esse Isaac, todos eles têm vídeos individuais aqui no canal. Entra na playlist IAs de robôs, que você vai encontrar esses vídeos, vale muito a pena assistir. Enquanto isso, a Tesla enfrenta a concorrência da BYD da China, da Xpeng e dessas startups que querem reduzir o custo dos humanoides alavancando as cadeias de suprimentos de veículos elétricos existentes. E assim como vimos com os carros elétricos, as empresas chinesas podem encontrar maneiras de fazer isso em grande escala e por uma fração do custo. Ouvimos falar em construir fábricas de robôs especializadas que podem produzir dezenas de milhares de humanoides. A Figure AI, por exemplo, tem uma instalação que eles chamam de bot que planejam produzir milhares de robôs Figure 03 a cada ano, eventualmente aumentando a escala para quantos forem necessários. Eles estão projetando suas linhas de produção para minimizar custos, acelerar a produção e, eventualmente, até usar seus próprios robôs no chão de fábrica. Claro, isso levanta a questão: o que acontece quando esses robôs humanoides são bons e baratos o suficiente para começarem a... Eu fiz vídeo sobre um, entre aspas, bug que aconteceu, que basicamente era o seguinte, né? Esses robôs, eles começaram a conversar um com os outros. Então uma pessoa falou assim, vamos embora, não vamos mais trabalhar. E aí ele convenceu os outros que estavam trabalhando e todos foram embora do trabalho. Aconteceu isso, eu fiz vídeo. Então imagina, eles já estão se comunicando numa língua deles. Ou seja, não é nas línguas tradicionais, inglês, espanhol, português, nada disso, na língua deles, né? Olha só o que está acontecendo. Isso é o que a gente sabe. Imagino que não vazou para mim, para você, para o público em geral, né? Assumir tarefas em depósitos, fábricas ou até mesmo como cuidadores em lares de idosos. Estamos falando de desemprego em massa ou, pelo menos, de uma grande ruptura. Esses sistemas combinados com IA avançada podem realizar tarefas repetitivas, declarar impostos ou até mesmo projetar novas arquiteturas de IA, desde que lhes demos autonomia suficiente. Alguns temem que percamos o controle, que a IA superinteligente possa nos superar ou que isso possa levar a novas formas de conflito global. Suponha que um país ou grande corporação use esses robôs para construir versões melhores de si mesmos, ao mesmo tempo em que restringe outras partes de fazer o mesmo. Esse é o cenário em que tropeçamos em uma corrida armamentista baseada em IA que tem alto risco de se transformar em uma guerra real ou em um impasse intenso. E ainda nem chegamos à Coreia. Eu nem sei se vocês já viram aquele filme Eu, Robô, né? Mas imagina, por exemplo, né? Em vários filmes isso aconteceu. Um robô, ele tá ali programado para não fazer mal a um ser humano, né? Mas e se esse robô cria um outro robô e esse outro robô já não tem essa diretiva, né? É complicado, pessoal. A Coreia do Norte exibiu recentemente o que eles chamam de drones suicidas de IA. Basicamente, munições de espreita que podem rastrear e atingir alvos. Kim Jong-un foi fotografado inspecionando-os orgulhosamente, ao lado de uma grande nova aeronave de alerta antecipado. Rumores sugerem que a Rússia pode tê-los auxiliado no desenvolvimento de alguns desses sistemas avançados, possivelmente em troca do apoio norte-coreano na Ucrânia. Essa sinergia significa que... Isso aí é robô kamikaze, né? O robô fala assim, vou matar o meu alvo e se eu morrer... Imagina, né? Olha só onde a gente chegou. A proliferação de capacidades militares avançadas baseadas em IA em lugares onde provavelmente não as queremos. Assim que você tem esses drones que podem escolher alvos de forma autônoma, você está a um passo da autonomia letal. E isso é super perturbador para pessoas que estudam controle de armas, porque não é como armas nucleares que exigem grandes instalações FAC. Esses drones avançados podem ser fabricados em configurações discretas relativamente pequenas.
No entanto, ironicamente, ao mesmo tempo, vemos a China usando drones para projetos ambientais. Eles aparentemente usaram drones LAR para contar 142,6 bilhões de árvores para este esforço gigante de reflorestamento da Grande Muralha Verde. A tecnologia também pode ser usada para lançar sementes para reflorestamento. Portanto, a mesma tecnologia básica usada para travar guerras também pode ser usada para combater as mudanças climáticas. Essa é a dualidade com a qual estamos lidando agora. Também é fascinante que os EUA tenham adicionado 80 novas empresas chinesas à sua lista negra de exportação, tentando limitar o acesso de Pequim à IA avançada e chips. Mas os fabricantes chineses continuam descobrindo maneiras de contornar isso, contrabandeando chip. Os Estados Unidos, por exemplo, ele acabou de falar, né, contrabandeando chips, né? Inclusive a Nvidia, que é uma das principais, se não a que mais vende chips para o mundo inteiro, são as placas dela que estão nesses robôs, que estão nos nossos computadores, que estão nos servidores das grandes empresas, da Microsoft, da OpenAI, da Google e tudo mais. E aí os Estados Unidos simplesmente bloqueou a venda, né? A Nvidia não pode estar proibida de vender a tecnologia dela para a China, né? Principalmente as principais placas, as velhinhas, parece que é possível, né? Ou seja, os Estados Unidos está freando o desenvolvimento da China, mas quando você freia, o que vai acontecer? A China vai desenvolver os seus próprios chips, né? É isso que vai acontecer. Ou o que já aconteceu com o DeepSeek, né? Ela vai conseguir, com chips antigos, vai conseguir rodar uma máquina melhor que a americana, uma tecnologia superior à americana, que foi o que aconteceu. Nunca duvide, nunca aposte contra os chineses, né? Ou usando GPUs ligeiramente mais antigas para continuar treinando grandes modelos. Acabamos com esses cenários estranhos em que, por um lado, os EUA estão impondo sanções e, por outro, vemos empresas chinesas construindo robótica avançada. De qualquer forma, em parte porque suas cadeias de suprimento são muito fortes em motores, sensores e fabricação de baixo custo. Então, você tem um país que é capaz de lançar esses novos protótipos humanoides, refiná-los rapidamente e ir de robôs que fazem piruetas laterais para soluções industriais reais. Essa sinergia pode permitir que eles alcancem ou até superem a robótica ocidental em tempo recorde. Agora, vamos voltar ao potencial de um conflito ou guerra real movido a IA. Alguns especialistas se preocupam com esse cenário chamado guerra de tamanho inteligente, em que enxames de drones guiados por IA avançada desafiam nossos militares convencionais. No EUA, a Marinha tem navios e sistemas mais antigos que não foram projetados para IA desde o início, enquanto a China está construindo novas frotas com IA integrada desde o início. O mesmo padrão está aparecendo em exércitos ao redor do mundo que estão explorando enxames de drones ou se unindo a grandes empresas de software para coordenar milhares de aeronaves autônomas de uma só vez. Você pode imaginar que se as tensões aumentarem em algo como Taiwan ou o Mar da China Meridional, ou se um conflito na Europa Oriental se arrastar, essas novas armas de IA serão implantadas e ninguém realmente sabe o quão rápido elas podem escalar. Além disso, algumas pessoas mencionam os aspectos simples do dia a dia da infiltração de IA. Quanto mais nos acostumamos com bots de bate-papo de IA que podem passar por testes avançados ou manipular pessoas de maneiras sutis, mais podemos estar caminhando sonâmbulos para uma situação em que não confiamos mais no que vemos ou lemos. Combine isso com robótica avançada em fábricas, escritórios ou até mesmo residências, e as rupturas sociais se tornam enormes. Há também o grande impulso de empresas multinacionais para fazer relações públicas em torno dos benefícios potenciais. Eles nos mostram como os robôs podem cuidar dos idosos ou como a IA pode ajudar a monitorar fluxos de dados complicados ou auxiliar na mitigação climática. Então, o mundo se torna confuso, onde vemos enormes benefícios de um lado, mas também riscos assustadores do outro. No final, a verdadeira preocupação é que, quando a IA estiver avançada o suficiente, o ser humano é campeão nisso, né? A tecnologia, ela começa para fazer o bem, né? Então, inteligência artificial, nossa, vai ajudar na produtividade. Pessoas que não têm ali a habilidade, por exemplo, de desenhar, ela consegue criar imagens incríveis. Quem não tem dinheiro para, de repente, ter um equipamento profissional para gravar conteúdo, você usa a inteligência artificial para melhorar o som, para melhorar a iluminação. Pessoas que têm vergonha de repente, criar um tipo de conteúdo, ela pode usar voz neural, criar o seu avatar, por exemplo. Então, tecnologias, inclusive, de inteligência artificial que podem utilizar para acessibilidade. Eu já vi robôs que ajudam idosos, pernas mecânicas ali que voltam, que fazem a pessoa voltar a andar, chips implantados na cabeça para ajudar as pessoas na questão de recuperar os movimentos. Mas, por outro lado, né, por que não desenvolver armas para o exército, né? Vamos desenvolver mísseis, vamos desenvolver drones, enxames e tudo mais. Mas, enfim, comenta aí abaixo se você gostou desse vídeo, se você acha que é uma informação que realmente ela vai acontecer num futuro próximo, qual que é a sua opinião, se você concorda ou não, tem que defender o seu país
contra os outros países, comenta aí. E se você gostou, eu crio outros vídeos focados nessa dinâmica, nesse assunto, focado em outros países, tá bom? E se você gosta desse assunto de inteligências artificiais aplicadas na robótica, essa playlist aqui que eu tô recomendando é para você.